Bom, meu nome é Michael e vocês estão vendo um documentário sobre o WebQuest de ciências, onde a gente vai falar sobre a sustentabilidade e a química na nossa vida. Segundo com a publicação do jornal Mundo Educação, são cada vez mais evidentes os impactos negativos que o homem provoca na natureza: a poluição, a destruição de habitats, o acúmulo de resíduos sólidos e a diminuição rápida da biodiversidade. São apenas alguns dos exemplos dos problemas ambientais gerados pela ação dos seres humanos na atualidade. Uma das palavras mais utilizadas atualmente para falar de meio ambiente e dos impactos negativos causados pelo homem é sustentabilidade. É o termo que possui os mais variados significados. Em biologia, por exemplo, relaciona-se com a capacidade dos ecossistemas de recuperar das agressões do homem e até mesmo do próprio meio ambiente. A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento, e nesse caso, refere-se à maneira de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir atender às necessidades da população atual. Estende-se como química ambiental o campo de estudos que tem por objetivo conhecer todos os processos químicos que ocorrem na natureza, seja de forma natural ou seja provocado por alguma interferência humana. O alvo é gerar esclarecimento sobre todos os mecanismos que controlam a quantidade de substâncias na natureza. No Brasil, a química ambiental se desenvolveu a partir de um vínculo estreito com a química analítica, que se consolidou com base em uma escola consolidada e tradicional, com uma visão clássica sobre seu papel, e voltada primeira visão clássica sobre seu papel para o desenvolvimento de protocolos analíticos e elucidação de problemas estabelecidos dentro do laboratório. Portanto, boa parte dos primeiros químicos ambientais tinha uma forte ligação com a química analítica e eram poucos aqueles com experiência em trabalho de campo e amostragem ambiental. Nos anos de 1980, a pesquisa em química ambiental conduzida em nosso país tinha como base o monitoramento de espécies químicas presentes na hidrosfera, atmosfera e biota. A química ambiental só foi criada no ano de 1994, mas há vários séculos o homem tem procurado estudar e entender os fenômenos químicos naturais e também aqueles provocados por ele mesmo, já que as modificações que são essas ações provocam no ambiente foram notadas. Impactos da atividade humana podem ocorrer em duas escalas: local, que é quando a presença de poluentes ou qualquer tipo de substância tóxica afeta um determinado local, ou seja, um ponto específico, como por exemplo um vazamento de gás tóxico de uma empresa. Já na escala global, as interferências humanas afetam o planeta como um todo, por exemplo, a destruição da camada de ozônio. Devido à constante evolução da indústria, aumento populacional e, consequentemente, aumenta na emissão de poluentes na atmosfera, rios e solo, há um impacto muito negativo no meio ambiente, contribuindo para as alterações no clima, destruição de ecossistemas, extinção de espécies de animais e causando desastres ambientais de proporções grandiosas, como, por exemplo, vazamentos de petróleo de navios petroleiros nos oceanos, ou mesmo o recente desastre que ocorreu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, com o rompimento da barragem que destruiu uma cidade, matando milhares de animais, destruindo a flora e tirando a vida de centenas de pessoas, além do fato de contaminar rios, nascentes e carregar lama tóxica até o oceano. Bom dia, eu vim falar sobre a química ambiental. Neste âmbito, a química ambiental, os profissionais que atuam nesse segmento da química atuam na gestão de medidas e busca contínua por soluções alternativas para a proteção ambiental, minimizando os danos causados pelas atividades humanas no meio ambiente. Os profissionais que atuam nessa área possuem um vasto campo de atuação,
podendo atuar em indústrias químicas e de transformação em geral, laboratórios, órgãos governamentais, consultorias, mineradoras, petrolíferas e etc., prevenindo e minimizando danos ambientais. O desenvolvimento sustentável necessita de planejamento e da participação de todas as esferas da população. É necessário analisar cuidadosamente o quanto já gastamos dos recursos e quanto ainda nos resta. Devemos também compreender que os recursos naturais podem acabar e seu uso consciente é fundamental para não comprometer a vida das futuras gerações.